Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre expansão em séries e séries de Taylor, né? Que esse assunto está no capítulo 11 do nosso livro. Bom, primeiro a gente vai só fazer uma introduçãozinha sobre o que são séries, né? Séries a gente está acostumado a ver desde muito tempo na nossa vida, né, como estudante, mas a gente só não tem muito discernimento do que aquilo que a gente está fazendo trata-se pode ser representado através de uma série, né? Então, por exemplo, o que a gente quer dizer quando a gente expressa um número, né, como um decimal infinito? Por exemplo, o que eu quero dizer, né, quando eu digo que π é igual a 3,141592,6, enfim, tem um número infinito, né? Da onde que veio isso, tá? Esse valor π, tá, que é um decimal infinito, ou seja, quanto mais números você colocar, melhor a representação do número, né? Ele pode ser representado, pode ser reescrito como uma soma infinita de termos, né? Que nesse caso aqui, o π ele pode ser o resultado de uma soma, que é igual a π é igual a 3 mais 1 sobre 10, mais 4 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao cubo, mais 5 sobre 10 à quarta, e assim sucessivamente, né? Então, quanto mais termos a gente colocar nessa soma aqui, mais próximo do valor exato de π, do valor real de π nós vamos ter, tá? Então, isso a gente trata como uma soma de termos de uma sequência infinita, né? Onde cada termo é representado por A, onde A, N é a posição, né, que de N até infinito, no caso 1 até o infinito, né? Então, essa soma aqui ela pode ser representada por essa soma de termos aqui. A1 mais A2 mais A3 mais até o infinito, ok? Então, essa soma desses termos, dessa sequência, é chamada de série infinita, ou apenas uma série, né? Ou seja, ela é representada por uma soma de termos, que é infinita, ou seja, você pode inserir infinitos termos, e quanto mais termos você inserir, maior é a aproximação, melhor é a aproximação dessa soma com o valor que eu quero representar, né? E por simplicidade, né, ela pode ser representada pelo somatório de AN de 1 até infinito, ou somatório de AN. Aí aqui tem a representação, né? Eu tenho essa série, tem o somatório de AN, de N até o infinito, que é igual a 1 mais A2 mais A3 até a infinito, tá? Então, essa série eu vou denotar por SN, tá? Onde SN é a soma parcial daquela série, ou seja, a série infinita ela é representada por infinitos termos, como o próprio nome já diz. Só que eu posso também pegar apenas uma parte dessa soma, né? Ou seja, uma soma finita, uma soma parcial. Ou seja, eu pego apenas uma parte, ou seja, eu pego N termos, tá? Eu digo que eu vou ter a soma parcial, tá? Daquela série, uma representação daquela série através de uma soma parcial. Ou seja, uma representação com elementos, com um número finito de elementos, tá? Que no caso é N. E aqui, o que vai mudar na representação é que antes, quando a série é infinita, a série ela vai de 1 até infinito, mas aqui não. A soma de uma soma parcial, ela vai de 1 até N, ou seja, um número finito de termos, né? No caso, A1, A2, até a N, tá? E assim, essa soma ela pode ser convergente ou divergente, né? Se essa sequência, né, SN, que é essa soma finita, essa soma parcial, ela for convergente
e o limite, tá, de Sn, quando n tende ao infinito é igual a S, existir como um número real, então essa série, né, ela é chamada de convergente. Ou seja, gente, o que isso quer dizer? Que no limite, tá, esse é um dos critérios para que essa série seja convergente. O que é uma série convergente? É uma série que essa soma parcial ela vai coincidir, ela vai estar muito próxima, ela vai convergir, ela está se aproximando, está bem próximo do valor total da série, ou seja, do valor da soma dos infinitos termos, tá? Ou seja, essa soma infinita de termos é igual a S, tá? Esse número S é chamado de soma da série. Se a sequência Sn, né, essa soma parcial, ela é divergente, então a própria série, né, a soma da série, ela é divergente, tá? Isso está só relacionado com a questão de que se a série está tendendo, se a soma da série parcial está tendendo ao valor da função que eu quero representar, isso a gente vai ver mais para frente, ou não, né? Se ela está tendendo para um outro lugar. Então, tem algumas questões que devem ser tratadas quando se estuda séries, né? Quais funções que têm representações de séries de potência, né? Como podemos achar tais representações? É isso que a gente vai ver agora. Bom, a gente tem a série de Taylor, né? Essa série de Taylor é uma série, né? É uma representação de funções através de séries, tá? Ou seja, eu tenho uma determinada função que ela pode ser representada através de uma série de potências, tá? Ou seja, eu tenho uma função qualquer, f de x, e que eu digo assim, que essa função aqui, ela pode ser representada através de uma soma de séries de potência, né? Ou seja, aqui eu tenho um somatório de 0 até infinito, aqui eu tenho uma constante, né? Uma constante c, n, que multiplica x menos a elevado a n, né? Esse x menos a, tá? Ele tá relacionado com o ponto, o ponto da função onde a gente está calculando o valor, essa aproximação, tá? Essa representação. E ela é uma série de potência porque você encontra aqui a potência n, né? E esse coeficiente aqui, essa constantezinha, esses coeficientes eles são dados por essa fórmula. Cn é igual f de n, ou seja, a derivada, né? Derivada primeira, segunda, terceira, né? Conforme o n da posição, tá? A derivada da função no ponto A sobre n fatorial, né? Aí, se eu substituo esse Cn na fórmula, tá? O que vai acontecer? Essa fórmula que estava aqui, ela vai resultar nesta daqui, tá? Eu não preciso que vocês entendam exatamente a conceito da onde chegou essa fórmula, tá? O que importa para vocês entenderem é que se uma função ela pode ser representada através de uma expansão em séries de potência em um determinado ponto, que é o ponto A, então ela obrigatoriamente ela vai ser representada dessa fórmula aqui. Desculpa, estou espirrando. Então, por exemplo, se eu tenho a função f e ela tiver uma representação em séries de potência, então ela vai ser representada dessa fórmula, com essa fórmula. F de x é igual ao valor da função no ponto A, que é onde a gente está analisando, mais a primeira derivada da função em A, 1 fatorial, vezes x menos A,
mais segunda derivada em a sobre 2 fatorial vezes x menos a ao quadrado, mais, e assim sucessivamente, tá? Esta equação aqui, ela é chamada de série de Taylor da função f em a, tá? Ou seja, ela está centrada no ponto A, tá? Ou ela está em torno do ponto A. Aí, assim, sob quais circunstâncias uma função é igual à soma de sua série de Taylor, né? Em outras palavras, se a função que eu estou estudando, ela tiver derivadas de todas as ordens, quando é verdade que esta função pode ser representada por a série, né? Então, como qualquer série convergente, né? Isso significa que a função f é o limite da sequência das somas parciais, tá? Ou seja, você vai estar trabalhando, né? Você vai pegar essa função, tá? E você vai gerar as somas parciais dessas funções, ou seja, você vai no limite das derivadas dessa função, tá? Se uma determinada função puder ser derivada 5 vezes, então você vai no limite dessas 5 derivações e joga aqui na representação que nós vimos da série de Taylor, né? Onde cada termo representa uma derivada diferente. Você vai até o limite dela, né? Até o limite da sequência das suas somas parciais, que são isso aqui, tá? E essa fórmula aqui, ela é chamada de polinômio de grau n, né? Que é o chamado de polinômio de Taylor, do enésimo grau de f em a. Ou seja, quando você vai calcular uma soma parcial de uma função até determinada derivação, você vai calcular o polinômio de Taylor daquela função, né? De grau n, ou seja, se for até grau 2, você vai até a segunda derivada. Se for grau 3, você vai até a terceira derivada. Mas vamos mostrar mais ou menos o que significa, né, esse polinômio de Taylor. Por que a gente estuda essa representação de funções em séries de potência, né? Porque algumas funções, elas são muito mais complicadas de se trabalhar, de se estudar o seu comportamento. Então, é muito melhor, muito mais fácil aproximar, né? Ou seja, em vez de utilizar a função original, você vai pegar uma função alternativa, que essa função alternativa, ela vai ser uma função aproximada daquela que eu quero trabalhar. Por que eu represento através de funções polinomiais? Porque os polinômios são fáceis de manipular, né? Polinômio, eles são manipulados através de somas e multiplicações, tá? Eu tenho esse gráfico bem aqui, né? E assim, a fórmula de Taylor fornece uma regra para determinar o polinômio de grau n que melhor aproxima uma dada função ao redor de um ponto P interior ao seu domínio. Ou seja, você quer aproximar uma função, você quer entender o comportamento de uma função em determinado ponto, só que essa função que você quer entender, ela é mais complicada. Então, eu tento aproximar aquela função através de um polinômio de grau n. Ou seja, você tem aquela função objetivo e você representa aquela função objetivo através de um polinômio, né, que é o polinômio de Taylor. Aí como é que você faz, né? Só para você entender melhor da onde vem essa ideia do polinômio, de aproximar funções, né? De como é que está se comportando a aproximação. Aqui nessa linha rosa, eu tenho a minha função, que é y igual a e elevado a x, tá? Então, esta é a minha função. Então, a ideia é gerar um polinômio, né? Que vai se aproximar, né? Que vai ter um comportamento que se aproxima daquela função objetivo que é igual a y igual a e elevado a x, tá? Então, você vai gerando somas parciais, né, daquela função. E que somas parciais são essas? Bom, você vai jogar nesta fórmula aqui, tá?
Destrinchando essa fórmula, você vai cair nisso daqui, ou seja, você vai primeiro calcular o valor da função no ponto A, né? Ou seja, você vai calcular o valor da função e elevado a x em A, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai calcular a primeira derivada, tá? Da função em A. E dividir pelo fatorial de 1, porque você está tratando de n igual a 1 aqui. Primeira derivada, tá? E x menos A, ok? Depois, você vai calcular a segunda derivada, né, da função no ponto A. Aqui, dividir pelo n fatorial, que é 2, fatorial, vezes x menos A ao quadrado. E você vai fazendo isso, né, você vai somando parte por parte, até chegar numa soma de n elementos que é conforme a ordem do grau do polinômio que você quer trabalhar. Mas, graficamente, como é que você vai gerando isso, né? Eu tenho a função, e bem aqui eu tenho o meu primeiro termo, né? O meu T1, que é esse daqui, tá? O meu T1. Então, o meu T1 é este termo aqui. Ou seja, você pode representar essa função, né, apenas com um polinômio de grau 1. Então, você vai ter essa reta aqui, tá? Você percebe que essa aproximação, aproximar esse gráfico rosa dessa linha aqui, ela não tá uma aproximação muito bacana, né? Elas são comportamentos bem diferentes. Mas aí você vai adicionando os termos, né? Então, você calculou primeiro o T1, aí agora você vai calcular o T2, né? Em T2, você vai ter T1 mais T2. Então, você tem aqui, tá? Aí, bem aqui, aqui é o valor, é a reta que representa o T3, né? Ou seja, você vai estar somando até o terceiro elemento, né? Até a terceira derivada. E você vai chegando, percebam que à medida que você vai aumentando as derivadas, o gráfico está se aproximando mais do gráfico original da série, né? Do gráfico original da função. Ok? Aí, assim, quando o n vai aumentando, né? O Tn, né? O polinômio de Taylor parece se aproximar de e elevado a x, né? Então, isso sugere que e elevado a x seja igual à soma de sua série de Taylor. Ou seja, você vai verificando através dos termos, né? Através desses polinômios de diferentes ordens, que à medida que você vai inserindo mais ordens, né? Que você vai inserindo mais derivadas da função, você vai se aproximando mais da função. Neste caso aqui, da função igual a e elevado a x. Porque percebam que nem toda função, ela converge, né? Então, se a função convergir, né? Então, provavelmente você vai ter um polinômio de Taylor que vai estar associado, que vai se aproximar da função original. Aí aqui é só um exemplo, né, aquele polinômio de grau 1, né? Vamos considerar a reta tangente ao gráfico. Deixa eu ir pra cá. Vamos considerar a reta T tangente ao gráfico f, né? Então, aqui eu tenho a reta T em vermelho e aqui a função f em azul. Neste ponto aqui, ó. Tá? Ou seja, x igual a x0. Para valores de x próximo de x0, temos que a função t, tá? Que representa a equação tzinho, é uma boa aproximação de f, ou seja, se eu for me aproximando aqui de x0, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda, né?
eu vou me aproximando da função. A função que estava aqui agora está bem aqui, tá? Ou seja, você vai estar se aproximando, né? Essa função t aqui, ela vai se aproximar da função f no ponto x0, tá? Então, a função f, tá? É o valor da função, a função t de x é igual a o valor da função f nesse ponto x0 mais a primeira derivada da função f em x0 vezes x menos x0, tá? Então, esta que representa essa reta aqui, tá, gente? Onde a primeira derivada da função em x0, ela vai representar o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, o ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x, né? E quando o x é igual a x0, então, o valor da função t em x0 é igual ao valor de f em x0. Aí, gente, a gente verifica que quando a gente faz essas aproximações, né, necessárias, quando a gente vem aqui para esse gráfico, a gente percebe que vocês já devem ter estudado em limite, tá? Que quando você vai se aproximando, que o limite da função t, dessa reta t, no ponto x0, vai tender a f de x0, tá? Então, quando você estuda o conceito de limite e derivada, né, você vai entender esses conceitos aqui. Tá? Então, assim, fazendo as aproximações necessárias e aplicando teoria de limite, quando uma função f for derivável até a primeira ordem no ponto x0, pertencente a um intervalo i, aí a gente define, né, que esse polinômio, né, esse P1 de x ou T1 de x, né, que se pode chamar tanto de P1 quanto de T1, é o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em volta de x0. Ou seja, o polinômio de grau 1, de ordem 1 de Taylor, né? Nesse ponto x0, tá? É igual à fórmula daquela reta em x0. Ou seja, o polinômio de Taylor dessa função f aqui, de grau 1, quando n for igual a 1, é igual a essa reta aqui, a reta t, quando o x for igual a x0. Ou seja, aqui eles vão coincidir o valor, tá? Então, t e f se aproximam, são próximas, tá? Nesse ponto, x0, quando eu aplico a primeira, encontro um polinômio de Taylor de primeira ordem, de ordem 1, de grau 1. Então, é isso que ele quer dizer, ó. Aí a gente vai para um exemplozinho, né? Que eu tenho aqui. Tá. O polinômio de Taylor de ordem 1. Calcule o polinômio de Taylor de grau 1 desta função aqui, 1 menos x elevado ao menos 2, ao redor do ponto 0, ou seja, x0 é igual a 0. Tá? Aí, o que eu faço? Eu pego a fórmula geral do polinômio de Taylor de ordem 1, que foi o que nós entendemos de onde que ele vem. Tá? Então, é só você jogar aqui na fórmula. O P1, o polinômio de grau Taylor dessa função, ou seja, a aproximação, o polinômio que se aproxima, tá? O polinômio de grau 1 que se aproxima desta função aqui é o polinômio de Taylor, de ordem 1.
Então, você pega a fórmula do polinômio de Taylor de ordem 1, que é o valor da função em x0 mais primeira derivada da função em x0 vezes x menos x0, ok? Então, vamos lá. x0 é igual a 0. Qual é o valor da função em x0? Ou seja, 1 menos 0 elevado a menos 2, dá igual a 1. Agora, você vai calcular a primeira derivada de f e jogar o valor x0. A primeira derivada de f, tá? É 2 vezes 1 menos x elevado a menos 3. Não vou entrar no detalhe da derivação, tá, gente? Calculando a primeira derivada, agora eu vou jogar o valor de x0. Então, 2 vezes 1 menos 0 elevado a menos 3, que dá igual a 2. Então, eu já tenho tudo, né, gente? É só eu montar o polinômio. Então, o polinômio de grau 1 de f é igual a f de x0, 1, mais 2 vezes, né, que é a derivada primeira derivada em 2, vezes x menos x0. X menos 0 é x, mais 2x. Tá, agora a gente vai calcular um exemplo para a ordem 2, né? A gente viu só a ordem 1, mas as ordens é só você incluindo os termos até n, ou seja, até o grau que eu quero calcular o polinômio. Por exemplo, se eu quero calcular um polinômio de Taylor de ordem 4, então eu vou pegar e vou pegar aquela fórmula geral do polinômio, que é essa daqui, e ir até ao elemento da função que tenha a quarta ordem, por exemplo. Né? Aqui eu tenho até a segunda, aí eu vou só gerando essas fórmulas aqui, tá? Então, vamos lá. Então, se ele quer de ordem 2, então o polinômio de Taylor de ordem 2 vai até a segunda derivada, tá? Então, o que ele quer saber? Encontre o polinômio de Taylor de ordem 2 da função f igual a e elevado a x ao redor do ponto zero, ou seja, x0 igual a zero. Então, você vai ter que calcular cada um desses termos aqui, ó. Tá? Aqui é 2 fatorial, tá, gente? Mas aí 2 fatorial é igual a 2 dá no mesmo. Então, x0 é igual a zero. Então, qual é o valor da função em zero? E elevado a zero é 1. Então, f de x0 é 1. Calcula a primeira derivada. Depois calcula o valor da primeira derivada em zero. Primeira derivada da função e elevado a x. Calculo o ponto em zero é 1. Agora calculo a segunda derivada e divido por 2. Não, desculpa, aqui eu vou só calcular a segunda derivada primeiro. E elevado a x, né? E o valor da segunda derivada, aqui é a segunda derivada, tá? Da função em x0 é 1 também. Tá? De posse disso, eu vou gerar agora, é só substituir aqui nessa fórmula do polinômio. Então, o polinômio de grau 2 dessa função e elevado a x é igual a f de x0 é 0 mais f' de x0 é 1. Desculpa, f de x0 é 1, tá aqui, mais f' de x0 é 1 vezes x menos x0, que é x, tá? Agora, f duas linhas de x0 é 1 sobre 2 fatorial, que é 2, dá meio. X menos x0 ao quadrado, x menos 0 ao quadrado, que dá x ao quadrado, tá? Então, percebam que o polinômio de grau 2 que se aproxima, né, da função e elevado a x é este formato aqui. 1 mais x mais meio x quadrado. Esse aqui é de grau 2. Agora, percebam que, ó, lembra de como deu de grau de ordem 1? Olha aí, ó. 1 mais 2x, né? Ou seja, aqui tinham dois elementos, né?
dois valores sendo somados. Aqui de grau 2, eu tenho 3 elementos, tá? Ah, professora, mas se eu quisesse grau 1, era só você tirar esse último termo aqui, tá? E se eu quisesse de grau 3, você somaria com a derivada terceira dessa função dividido por 3 fatorial vezes x menos x0 ao cubo. E assim sucessivamente. Então, a cada ordem que você aumenta no polinômio, você vai somando valores. Você vai inserindo valores. E quanto mais termos eu tenho nessa soma, mais aproximado é o valor desse polinômio com o valor da função. Quando, claro, essa série ela é convergente, né? Ou seja, quando essa série se aproxima da função. Bom, agora vamos entender o cálculo da precisão, ou seja, a gente precisa avaliar, tá? Qual a precisão que uma função ela se aproxima do polinômio, ou seja, quão próximos essa função está do polinômio, né? Ou seja, o erro. O erro desta função, ou seja, o quanto uma função está perto da outra, ou o quanto que falta para uma função ser igual a outra, é o erro, né? Então, o erro é igual a R de N. Onde N é o grau, tá, gente? Do polinômio. Então, deixa eu ver se tem essa imagem aqui. Tem. Então, só para representar melhor aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho a minha função f. E aqui eu tenho, por exemplo, a minha função, minha função p, que é o meu polinômio. O meu polinômio é minha série de Taylor que está representando f, tá? Então, o que a gente vai fazer? A ideia é calcular R, ou seja, é calcular a distância entre as duas funções, ou seja, o que é o erro dessa aproximação, ou seja, o quanto que falta para P se aproximar ou estar igual a F, né? Então, o erro é igual ao valor da função menos o polinômio, ou seja, ponto a ponto. Então, percebam que aqui eu tenho uma distância. Percebam que nesse outro ponto aqui eu tenho outra distância. Percebam que nesse aqui eu tenho outra distância, né? Então, em cada ponto analisado, eu tenho uma distância entre as duas funções. Então, essa distância que eu estou calculando aqui, ponto a ponto, tá? Onde f é a função dada, né? E p de n de x é o polinômio de Taylor de ordem n de f ao redor de um determinado ponto, tá? Aí, assim, você joga, tá? Isso aqui é o valor do erro em cada ponto, né? Mais o erro total, tá? Você vai calcular através dessa outra série aqui também, né? Que é a derivada de n mais 1 em x sobre o fatorial de n mais 1 vezes x menos x0 elevado a n mais 1, tá? E assim, a gente calcula esse erro. E para avaliar se esse erro está legal ou não, tá? Eu preciso que, para esse erro estar adequado, ou seja, para esse polinômio ser considerado uma boa aproximação de f, o módulo da diferença, tá, da função menos o polinômio tem que ser menor ou igual a r, o valor da função, tá? Ao erro da função, ou seja,
a função menos o polinômio tem que ser menor ou igual ao erro. Tá, professora, não entendi não. Vamos para o exemplo. Vamos lá. Bom, utilizando o polinômio de Taylor de ordem 2, calcule um valor aproximado para log natural de 1,03 e avalie o erro. Ou seja, ele te dá que a função é log natural de x e ele quer que a gente verifique se esse polinômio de Taylor, né, ele quer que eu calcule, né, um valor aproximado para essa função log natural de x, tá? Log natural de 1,03 utilizando um polinômio de Taylor de ordem 2, ou seja, você não vai calcular o valor do log natural, que é uma função mais complexa de se calcular. O que ele quer saber é o log natural de 1,03. Só que ele não quer que eu calcule o valor desse log natural através da função log natural, né? Ele quer que eu avalie se eu calcular o polinômio de Taylor de ordem 2 desta função log natural, tá? Se o resultado deste polinômio de ordem 2 em 1,03 é igual, ou seja, é um valor aproximado ao valor original da função, né? Em volta, ou seja, em x0 igual a 1, tá? Mas vamos por parte que vocês vão entender. Vamos lá. Primeiro, ele quer assim, se ele quer que eu calcule o valor do polinômio de grau 2, né, que represente um valor aproximado para log natural de 1,03, tá? Então, eu vou montar o polinômio de Taylor de ordem 2 e vou calcular o valor desse polinômio para 1,03, tá? Então, aqui eu tenho a representação do meu polinômio de grau 2, que é P2. Então, eu vou calcular o f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, mais f2' de x0 sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado. E vou calcular termo a termo. Qual é o x0? Ele quer que seja x0 igual a 1, tá? Então, qual é o valor da função em x0? Ou seja, log natural de 1 é 0, tá? Agora, eu vou calcular esse segundo termo. Derivada de x0 vezes x menos x0. Derivada da função em... Primeira derivada da função em 1, tá? Vezes x menos 1. Tá? Então, derivada da função em 1 vezes x menos 1 dá igual a x menos 1. Tá? Calculem aí essa derivada, tá bom, gente? É só você pegar log natural de x, qual é a derivada? Tá? A derivada do log natural de x é 1 sobre x, e você multiplica por x menos x0. Aí, substituindo 1 sobre x em x0 igual a 1, fica 1 vezes x menos 1. Então, dá x menos 1. Agora, esse segundo termo aqui. Segunda derivada da função em 1 sobre 2. Segunda derivada da função é menos 1 sobre x ao quadrado. Sobre 2, eu multipliquei por meio, tá? Vezes x menos x0 ao quadrado. Tá? Então, eu vou calcular o valor da segunda derivada em 1 sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado, que dá menos x menos 1 ao quadrado sobre 2, ok? Então, calculei todos os termos e agora eu jogo aqui para montar o meu polinômio P2. Então, o primeiro termo é 0, não conta. O segundo termo é x menos 1, menos x menos 1 ao quadrado sobre 2, que é o segundo termo, tá? Então, essa aqui é a aproximação, né, da função log natural de x, representado como um polinômio de Taylor de ordem
2, tá? Aí, o que ele quer saber? Ele quer que eu calcule o valor aproximado para log natural de 1,03. Ou seja, você vai jogar agora 1,03 na fórmula do polinômio de ordem 2. Então, jogando aqui nessa fórmula, eu tenho que P2 de 1,03 é 0,02955, tá? Ou seja, o log natural de 1,03, o valor aproximado dele, conforme o polinômio de Taylor, é 0,02955, tá? Só que ele quer que a gente avalie esse erro, ou seja, a gente precisa avaliar se o valor, qual é o erro que eu encontro, o erro se eu calcular o log natural de 1,03 através dessa aproximação. Qual é o erro dessa aproximação, tá? Então, eu vou calcular, tá, a fórmula geral do erro, né? Que é a precisão. Então, o que eu faço? Para eu calcular a precisão, né, a fórmula da precisão é Rn, tá? De f de n mais 1, ou seja, a derivada de ordem n mais 1, tá? De x sobre n mais 1 fatorial vezes x menos x0 elevado a n mais 1, tá? Aí percebam, o que é o n? O n é o grau da ordem do polinômio, que foi utilizado para aproximar. Então, nós utilizamos um polinômio de grau 2. Então, o n é 2. Então, o meu r de n, tá? Eu vou calcular a terceira derivada, né? Porque é de n mais 1. Eu vou calcular a terceira derivada da função em x dividido por 3 fatorial, que multiplica x menos x0 elevado a 3. Elevado a 3. Então, esse aqui é o valor da minha precisão. Então, qual é a terceira derivada da função? A terceira derivada da função é 2 sobre x ao cubo. O valor, tá? Dessa função no ponto, que é x0. O valor dessa função em x0 é igual a 2. O x0 é 1, né? Então, isso aqui é igual a 2. Porque fica 2 sobre 1 ao cubo, que é 2, tá? E qual é a regra, né? Então, aqui eu tenho todos os elementos, ok? Qual é a regra? A regra é que para o erro ser razoável, está de acordo, está razoável, é que o valor da função menos o valor do polinômio, né, isso em módulo, tem que ser menor ou igual a precisão, tá? Então, o valor da função menos o valor do polinômio, né, em módulo, é menor ou igual. Qual é a forma da precisão? Eu vou jogar aqui, né? Que é 2, né? Que é o valor daqui, do numerador, dividido por 3 fatorial vezes x menos x0, elevado ao cubo, tá? Aí aqui esse x é o valor que eu calculei aqui, é o valor que eu quis aproximar, tá? Então, eu vou calcular o valor da função em 1,03 menos o valor do polinômio, né, de segunda ordem, de grau 2, de ordem 2, em 1,03, tá? E vou calcular esse 1,03 menos 1, que é onde eu estou calculando a precisão. Então, calculando, por exemplo, log natural, você vai lá na calculadora, log natural de 1,03. Esse log natural de 1,03 dá igual a este valor aqui, menos o polinômio de ordem 2 de 1,03 deu esse valor aqui, que tá aqui. Tá? E o resultado disso daqui deu 9 menos 10 a menos 5, ok? Então, subtraindo isso aqui dá 0.
Então, 0 menor ou igual a 9 vezes 10 a menos 5. Então, 0 é menor que o valor da precisão. Então, isso quer dizer que atende a esse critério aqui da precisão e este polinômio de Taylor de ordem 2, né, pode ser utilizado para calcular o valor de log natural de 1,03 no ponto x0 igual a 1. Tá, gente? Eu vou passar umas atividades para vocês resolverem, e vou estar disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.